Annyeonghaseyo, Yorubun. Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa com Paul Cho, o Paul da Paul's Boutique Pizza. Espero que gostem. Muito obrigado, Paul, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigado pelo convite. Fico bem honrado de ser chamado para participar. A honra é toda nossa de poder contar com a sua participação. Para o pessoal que ouve a gente saber sobre o que a gente vai conversar hoje, por favor, se apresente brevemente e faça o seu Chagisoge para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Meu nome é Paul Cho, tenho 33 anos, sou casado e tenho uma filha de 5 anos. Boa, vamos lá então. Uma apresentação básica e direta. Padrão. Mas são as coisas mais importantes, né? Eu também sou pai, eu entendo que vem antes da profissão, é normal, sim, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, eu vou ler ela para o pessoal também entender um pouco mais sobre o que a gente vai conversar hoje. E se tiver algo errado, você me corrige depois. Você fala o que está errado aqui, que precisa melhorar ou mudar. Beleza. Paul Cho nasceu no Brasil, fez o colegial nos Estados Unidos, em Los Angeles, e formou-se em gastronomia na Universidade AMB Morumbi. Chegou a estagiar no renomado restaurante Dom do chefe Alex Atala e também no premiado IPC, onde chegou ao posto de cozinheiro sênior. Foi também chefe executivo do Burger e gerente de gastronomia da Braselétrica e lanchonete da cidade, ambas da Companhia Tradicional de Comércio. No começo desse ano, 2022, inaugurou junto com seus sócios Jaime e Ricardo Kim a Paul's Boutique, uma pizzaria no Itaim que serve pizza ao estilo de Nova York, ou seja, em fatias e sem talher. É isso? Isso mesmo. Em fatia, sem talher e muito guardanapo. Muito guardanapo, isso mesmo, muito guardanapo. Mas melhor do que lavar a louça, né? Melhor. Também. Eu preciso começar esse episódio com uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Você é fã de Beach Boys? Você gosta de Beach Boys? Eu não sou. É mais por causa do nome, você diz, né? Essa foi a ideia do Jaime, um dos meus sócios. Ele curte Beach Boys. Ele curte, ele já tá nessa área de hip hop, conhece várias influências, ele tá no meio, porque ele trabalha com sneakers. Ah, entendi. Eu já sou longe das músicas, nem conhecia Beast Boys. Não conhecia. Entendi. Então a ideia foi do Jaime, por meu nome ser Paul's, tem um álbum famoso do Beast Boys ser Paul's Boutique, tem a ver tudo com Nova York. Então foi ligando. Sim. E nos chegou, me convenceu de fazer Paul's Boutique no final. Mas a ideia de botar o seu nome na frente da Paul's Boutique já fazia parte dos planos, ou por ter Paul's Boutique relacionado com Beach Boys, Nova York, etc., que eu acho que vem a calhar botar o seu nome junto? Então, eu sempre fui contra de colocar alguma imagem ou meu nome no negócio. Sempre fui contra. Só que no final me convenceram. Eu falei, tá bom. Se vocês dois falam que é melhor, então vamos nessa. 2 contra 1. Entendi. Né? Você era contra por quê? Por não querer aparecer tanto? Não, assim, não é questão de eu aparecer ou não. Mas é colocar nome, é muita responsabilidade. Tá né? Certo, entendo. Porque nunca é perfeito, não sei se esse negócio vai dar certo. E é meio duro, né? Ter um nome no negócio, frente do negócio, sempre. Entendi. E ainda bem que você não é fã, porque assim, Beach Boys é uma das minhas bandas, grupo favoritos. Ah, é? Muita gente fala isso. Cara, é realmente assim... Marcou... eu descobri Beach Boys porque eles são referências das primeiras bandas que eu comecei a gostar. Então, eu gostava de, sei lá, Planet Hemp, Cypress Hill, aí você vai descobrir de quem que eles gostavam. Entendi. Era Beach Boys. E eu morei um breve tempo, 3 meses em Nova York, bem quando eles relançaram o último CD praticamente deles, que foi Intergalactic, que foi em 97 ou 96, se eu não me engano. E por isso que eu tenho muito na minha cabeça essa lembrança. E acho que se você fosse fã, você sente mais o peso da responsabilidade de carregar. Não é só o seu nome, é o nome do disco do Beach Boys. Entendi. As lendas. Mas aí, você tinha algum outro nome em mente pra pizzaria, em vez da Paul's Boutique? Não, a gente não tinha. A gente tava discutindo várias ideias, indo e voltando. Aí do Jaime foi a melhor. Falei, vamos nessa. Parabéns, Jaime, muito bom. Mas era pizza estilo Nova York. Isso vocês já tinham. Já sabia que seria? Não. Também seria. Era pizza? Ia ser uma pizzaria, só que mudou várias vezes. Conceito, ideia foi mudando inúmeras vezes. Porque antes eu tinha uma ideia já. A gente ia abrir uma pizzaria com o Ricardo. Era eu e Ricardo no começo do negócio. Então a gente discutiu como que vai ser o negócio, ia ser uma pizzaria normal,
né? O que já tem nos bairros, um pouco mais renomado. Renomado não, desculpa, um pouco mais refinado, vamos dizer. E a gente tava procurando um ponto. E a gente tava procurando um ponto na Barra Funda. E a gente achou, a gente chamou, tava vendo ponto, a gente pediu os papelados, documentos, e estourou a pandemia. Ah, entendi. Aí a gente falou, putz, vamos segurar porque ninguém conhece como que vai ser. E o foco não era delivery no começo? Então, o foco... Porque você pensa em pizza, é óbvio que você vai pensar em delivery. Sim. E na pandemia, o delivery deu uma subida grande no começo, pelo menos, Sim, né? mas assim, a gente definiu que ia ser difícil apenas com delivery. Entendi. E arriscar demais no início da pandemia, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então a gente segurou o projeto, a gente continuou falando. Então isso aí já passou uns 2 anos, né? Início da pandemia até eu inaugurar a Pulse, que foi ano passado. Desculpa, ano passado não. Começo em fevereiro desse ano, passaram quase 3 anos. Né? Entendi. Então vamos, já que a Pulse é meio que o final, é o seu presente da sua trajetória, vamos falar então um pouco antes do começo. Você estava me explicando que você nasceu no Brasil, mas você já teve várias idas e voltas. Sim. Você foi para a Coreia, depois voltou, depois foi para os Estados Unidos. Teus pais praticamente, então eles imigravam, voltavam e imigravam de novo. Sim. Nos Estados Unidos eu fui primeiro, aí depois eles resolveram ir. Ah, você foi para estudar primeiro? Sim. Sozinho? Sozinho, porque meu tio tava lá, eu morava com meu tio. Ah, e já falava inglês, pelo menos? Não. Não? Não. Ixi, e aí você entrou no high school sem falar inglês. Sem falar. Mas quem conhece os Estados Unidos, eu morava em K-Town, Ah, Koreatown. entendi. Então... Aprendeu bem coreano. Aprendi muito. Então voltei falando mais coreano do que inglês. Entendi. É. Ah, então você conviveu com bastante kyopo americano, então? Nem tanto. Eu convivia mais com o famoso corebão. Tá, né? Os caras que são recém-chegados. Isso. O FOB. Sim, né? FOB, Fashion Boat, é esse mesmo. Entendi. Era... Até porque você ficou muito tempo na Coreia antes de... Não, porque eu, como eu te falei, acho que cheguei com 1 ano, 2 anos, morei com 8 anos. Aí cheguei no Brasil sem falar nada de português. Tá. Aí tive que aprender a falar português aqui. E acabei esquecendo meu coreano. Né? Aí fui para os Estados Unidos só falando português. Aí fui para os Estados Unidos. Mas lá reativou a memória coreana. Sim. Aí voltou. Foi mais fácil aprender coreano, foi porque você já tinha uma memória. Porque convivia muito com os FOBs. Então eu falava mais coreano do que inglês. Entendi. E voltei para cá sem falar português, inglês, falando só coreano. Então tive que reaprender tudo de novo. Entendi. Cansa? Cansa. Eu ainda tenho sotaque. Tu não fala, você nasceu aqui, nasci, mas você tem sotaque. Cara, mas porque acho que de misturar um pouco coreano, Estados Unidos, assim, não é um sotaque que você consegue identificar ou falar que é um sotaque. Às vezes passa muito batido com simplesmente uma maneira de falar, porque você também fala bem. Então isso facilita também. Você é bem articulado. E aí, nos Estados Unidos, você voltou, não quis fazer a faculdade lá, ou porque a família voltou pra cá e você voltou junto? Não, na verdade foi mais por causa da minha decisão. Porque... sinceramente, eu não gostava de estudar. Não fui um bom aluno, nunca quis seguir carreira de faculdade ou empresa. Falei, vou trabalhar desde cedo, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou viver disso, trabalhando, vou seguir minha vida, um dia eu vou me suceder. Nesse sentido, é mais fácil seguir nos Estados Unidos, não? Porque lá, mesmo que você não tenha um diploma, um trabalho que seja mais manual, você ganharia melhor do que ganhar aqui. Você trabalhar na cozinha de um restaurante lá, provavelmente você se daria melhor do que trabalhar numa cozinha de restaurante aqui no Brasil. Mas é que não tinha definido se eu queria fazer gastronomia. Ah, tá. Só que se eu continuasse lá, eu não ia conseguir trabalhar bem, porque tava numa fase de muitos problemas. Não é problema, mas gostava de brincar, de sair, causar. Entendi. Eu falei, se eu continuar... Tá, gostava de uma bagunça ainda. acho que eu vou continuar nesse caminho de bagunça do que me trabalhar e esforçar na minha vida. Eu falei, putz, então eu preciso sair. Tá, aí você voltou pro Brasil. Voltei pra cá. Mas sua família voltou junto? Voltou. Voltou. É que na época meu pai tava na Coreia. Tá. Aí ele falou, vou ter que ir no Brasil resolver meus negócios. Aí ele ficou um tempo aqui. Falei, então vou lá. Entendi. Aí minha mãe resolveu e voltou. Então no final todo mundo ficou aqui. Entendi. E aí você voltou pra cá e aí você acabou se interessando em fazer gastronomia. Não, interessar não também. Porque eu voltei, como eu te falei, eu não sabia falar português. Lógico, sabia, mas... mal escrevia, errava todos os vocabulários, escrevia mal, falava mal. E, como eu te falei, não estudava tão bem lá. Eu falei, putz, como que eu vou entrar na faculdade? Você tem que entrar na faculdade. Você veio aqui, você vai fazer o quê? Tá. Tem que estudar. Eu falei, tá bom. Aí entrei no cursinho.
Eu no cursinho não estudei nada também, porque eu falei, putz, vou no cursinho estudar. Só que quando entrei, é a mesma coisa, era bagunça. Era barzinho, cerveja, não ia. Falei, putz, aí fudeu. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Preciso entrar na faculdade. E nos Estados Unidos, desde cedo, trabalho bem cedo, porque eu não queria receber mesada dos meus pais. Tá. Recebia, mas sempre os pais davam pouco. Falei, não é suficiente pra mim. Então, eu comecei trabalhando bem cedo. Você trabalhou com o que lá? Trabalhei no restaurante de frango frito, que chama Kyochon. Tá. Então, na cozinha mesmo? Na cozinha mesmo. Comecei lavando louça, depois fui fritar os frangos, depois... Fiquei lá, trabalhei uns 2 anos e meio. Então, desde o high school. Tá. Então, eu juntava meu dinheiro, comprava coisa que queria. Aí, enfim, no Brasil, falei, putz, preciso fazer faculdade. Não tenho capacidade pra entrar numa faculdade boa. Nem sei o que vou fazer. Aí tinha um amigo meu que já estava fazendo gastronomia no Brasil. Tá. Aí tava pesquisando, perguntando todas as coisas. Eu falei, quantos anos de faculdade de gastronomia? 2 anos. Eu falei, 2 anos? É pra mim. É isso aí. 4 anos não dá, é 2 anos. Tá bom. Tá. Aí, daquele jeito, fiz como que fala? Vestibular. Passa, velho. Putz, então não tem nem o que fazer. Vou fazer gastronomia. É assim que começou a história. Entendi. Aí você fez gastronomia, mas já cozinhava em casa? Já gostava de cozinhar? Não. Também Zero, não? Também não. Não ajudava a mãe em casa? Não. Você trabalhou muito com frango frito a ponto de enjoar de frango frito na época? Porque o cheiro de fritura acaba enjoando, enjoa, né? mas eu levava muito sério. No trabalho, apesar de eu ser um bagunceiro, no trabalho era bem profissional. Tá. Porque coreanos, existe hierarquia, né? Muito respeito. Ou, sei lá, 1 ano mais velho, respeito. Ainda dentro do trabalho é pior ainda, hierarquias. Então, ainda mais a cozinha, né? Sim, então eu aprendi muito cedo as coisas de respeito com os mais velhos, como que tem que trabalhar, comprometimento, dedicação. Então, assim, isso me ajudou muito até agora. Assim, eu não dava valor nisso. Tá. No final, que só queria dinheiro no final do mês para eu gastar. Mas no trabalho tinha disciplina. Sim. Entendi. E lá já era essa pegada do Korean Fried Chicken. Sim. Porque é uma coisa mais recente aqui no Brasil, mas isso quando você trabalhou com frango frito lá, isso vai fazer o quê? Quantos anos? Vai fazer uns 17, 18 anos. Faz bastante Chutando, tempo já. Faz tempo. Mas era uma coisa voltada só pra colônia ou os americanos já comiam Americanozinha também, mas ficava dentro do K-Town. Dentro do K-Town. E tinha delivery também ou era só... Tinha delivery também. Tinha. Entendi. Aí você voltou pra cá, então, fez a faculdade, aí na faculdade começou a aprender mais técnicas de cozinha. Sim. E já consegui imaginar eu me formando o que eu quero, onde eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, que restaurante eu quero fazer? Assim, isso não. Assim, eu falei, putz, vou entrar porque passei e entrei. Mas primeiras horas eu gostei demais, de verdade. Falei, nossa, tô gostando, agora eu vou dedicar nisso aqui. Aí, desde o primeiro semestre, procurei fazer o estágio, desde o primeiro semestre. Aí, na época, todo mundo sonha em trabalhar no melhor restaurante, vamos dizer, na época que era Dom. Então, todo mundo passava lá ou tinha desejo de estagiar no Dom. Então, bati na porta, consegui um estágio, fiquei por lá uns 7, 8 meses, faculdade, estágios, não ser remunerado. Aí, eu resolvi sair porque não tinha mais vaga onde... Não é vaga, não tinha um lugar para eu crescer. Tá. Eu olhava, putz, já tô 7, 8 meses trabalhando de graça, tudo bem, não tem problema trabalhar de graça porque é uma experiência. Mas não me via daqui a 1 ano, 2 anos ser contratado. Porque alguma pessoa tem que sair para ser contratada. Olha, putz, esses caras já tá 3, 5, 8 anos. Difícil sair. Vai sair, mas quem garante que vai ser eu também? Então saí. Aí comecei a entrar em outros restaurantes para trabalhar. E ainda como estágio? Isso. O que seja estágio ou trabalho, buscava experiências novas, estudando junto. Aí fui indo, eu trabalhei num restaurante que era perto do Dom, que chama Bistrô Chalu, que é na mesma rua. Fiquei por 1 ano, estágio, aí consegui ser efetivado, virei ajudante. De lá eu fui pra Epice. Tá. Aí no Epice que você conseguiu fazer uma carreira mais sólida. É, nessa época eu já estava formado. Já estava formado. E comecei a realmente me dedicar muito a trabalhar. Então você sabe fazer o pé de porco do Epice? Sim. Sabe? É muito diferente de um chopar? É. E sabe fazer um chopar também? Chopar, assim, eu tenho noção como que faz, mas nunca cheguei a fazer. Entendi. Assim, comida coreana, tem uma noção de como fazer uma coisa. Bulgogi, eu sei que tem que entrar shoyu, açúcar, tal. Mas eu fiz 1, 2 vezes. Tá, não é o que você tem tesão em cozinhar também. Não tenho tesão de cozinhar comida coreana. Eu faço miojo com gosto, porque eu gosto de comer. Gosto de ir para restaurantes, mas cozinhar não sinto, assim, prazer.
Mas outras coisas, em casa você que cozinha, por exemplo? Também não. Minha esposa deve ouvir e vai ficar brava. Ela que cozinha mais. Porque eu passo mais tempo fora de casa, né? Então entendi. Ela acaba fazendo pra comer com a filha. Entendi. Não dá pra ficar pedindo pizza toda hora também. E a minha filha não gosta. Sua filha não gosta de pizza? Ainda. Ela tem quantos anos? 5. O meu filho tem 3 anos, também não gosta, mas acho que deve ser ainda. Porque Sim. eu tava pensando, acho que não tem gente que não gosta de pizza, adulto. Tem adulto que não gosta de pizza? Assim, talvez porque não come glúten, essas coisas. Mas que não gosta, acho que não tem. Não, difícil. Aí você ficou trabalhando muito tempo então com alta gastronomia. Vale a pena, assim, se tem um estudante de gastronomia hoje e ele tá lá querendo já fazer um estágio, vale a pena fazer esses estágios grátis nesses restaurantes renomados, só porque é um restaurante renomado? Porque eu já vi bastante de gente do mercado gastronômico, né, que fala assim, é muito fácil ser o restaurante Dom, porque tem um monte de gente querendo trabalhar lá de graça, né? Com o propósito de aprender, então ele não precisa ficar contratando tanta gente, né? E aí é muito fácil ficar se mantendo. É um conselho que você daria para um jovem estudante de gastronomia? Mesmo que você não vai ganhar nada, você vai aprender bastante, Sim, então vale a pena? Com certeza. Eu sugiro que comece cedo, desde o primeiro semestre. Uhum. Porque aí você consegue decidir qual área ele tem que seguir. E eles realmente vão te dar a oportunidade de aprender. Você não vai ficar lá só descascando batata. Não, mas aí depende muito de cada um. Tem que se esforçar. Entendi. Senão você vai ficar só fazendo mesmo. O cara vai falar, esse cara não é esforçado, vai ficar descascando batata pra mim e vai deixar do lado. Entendi. Porque é muito competitivo a área. É o que eu imagino, muito competitivo. Eu preciso me destacar dentro da área. Se o cara descasca, sei lá, 2 batatas em 1 minuto, eu preciso descascar 10 batatas em 1 minuto e pedir, terminei. Aí ele vai te dar outra coisa, assim que você vai aprendendo. Eu preciso provar meu valor. Tem que provar meu valor. Entendi. Uhum. Tá, e aí eu vi já em nessa pesquisa que eu tava fazendo, que depois lá do Epice, você acabou se cansando um pouco e resolveu dar um tempo, né? Sim, então, assim, depois que entrei no Epice, era muito corrido. Uhum. Eu chegava a trabalhar 16, 17 horas por dia. Contando pré-preparo? Não, tudo. Eu entrava às 7, 7h30, eu saía de lá 1h30. Entendi. E chegava em casa 2 e pouco, tomava banho, capotava. 6h30 tava acordando para ir pro trabalho. E isso é uma rotina normal de um restaurante? De um funcionário de um restaurante? Depende do restaurante. Você mas podia geralmente sair mais cedo? É porque você queria... Não tinha. Não tinha essa como. opção. Era meio combinado, era meu horário. Porque depende muito desse restaurante. Mas quem faz dobra, que trabalha 2 horários... Lógico, quem faz dobra trabalha menos. Mas no nosso caso, no caso do Epice, a gente queria mostrar o nosso valor pro chefe também. Uhum. Não, eu aguento trabalhar. Tá. Não, eu consigo, pode mandar. A gente garante. E é na escala 6x1 também lá ou fechava mais dias? Era 6x1, só que depois acabou fechando 2 dias de semana. Então a gente conseguia folgar 2 dias. Seguidos? 2 seguidos. Entendi. Domingo e segunda. Domingo e segunda. Já faz uma diferença. Faz diferença, mas é aquela coisa. Você trabalha segunda a sábado, 7h30 até 1h30. Até você sexta. Não tem vida, sexta, né? você tem faxina, porque fecha. Você sai 2h30, 3 horas da manhã. O que você quer fazer? Você quer beber com os colegas. Bebe. Chega em casa 8 horas da manhã. Você dorme até provavelmente domingo à noite. Uhum. Ou aí segunda você acorda daquele jeito, não faz nada, um monte de coisa pra resolver, vida pessoal, conta, não sei o quê. Acabou a folga. Entendi. Mas é a realidade. Então, por exemplo, se tem algum jovem pensando em trabalhar com o glamour da gastronomia, ele tem que saber que vai ser isso. Não, como eu te falei, não necessariamente. Depende muito do restaurante e do ramo. Tá. E é engraçado, porque o Epice, por exemplo, no Dom também era uma pegada meio assim de escala ou era mais leve? Sim, era mais leve, porque querendo não tinha mais funcionários, tinha mais estagiários. Epice era um restaurante pequeno, poucos funcionários, poucos estagiários e menos responsabilidade. E os contratados tinham muita responsabilidade mesmo. Ah, entendi. Porque você pensa que é um restaurante de alta gastronomia, você pensa que você vai ter condições mais humanas de trabalho, entendeu? Geralmente são, mas naquela época a Epice não era. Entendi. E aí, obviamente, acabou dando Dá pra falar que foi um burnout que você teve? Acho que sim. Eu tive umas doenças também, assim, eu não tinha psoríase. Depois que eu trabalhei na Epice, apareceu psoríase no meu corpo, eu sofri muito. É autoimune, uma alergia autoimune. Isso, porque não comia,
Eu não comia bem, trabalhava, não descansava. Assim, não comia porque eu não quis também. Sim, lógico. Sempre tem horário. Aí eu falei, não, preciso fazer. Sempre inventava uma desculpa de querer trabalhar mais. Era um vício de trabalho. Então Entendi. era muito magro, era muito magro. Era mais, assim, bem magro. Aí você parou de trabalhar lá e você resolveu fazer o quê? Aí fui pra fora. Tá. Tive a oportunidade de trabalhar em Dubai. Aí fui pra Dubai trabalhar. E lá é mais de boa? Lá é a mesma coisa. Isso que Não, mas eu falar. queria sair um pouco da rotina, assim, Tá. sair do que era muito fechado. Falei, vou vivenciar outra coisa lá fora. E pelo menos lá não dá pra gastar dinheiro bebendo em Dubai, né? Não, Que é mas bem mais assim, eu não caro. queria sair assim, eu quero trabalhar menos. Não era, eu quero aprender mais, quero me desafiar mais. Sempre foi assim, quando era jovem. Aham. E aí você já foi daqui pra Dubai já com uma proposta de trabalho? Sim. E era Fui. o mesmo tipo de gastronomia? Sim, era cozinha, gastronomia, era chefe lá de Londres. Aí o chefe de Londres trouxe algumas equipes de lá. Aí um dos cozinheiros veio fazer estágio no Epice na época. Aí eu conheci ele falou, tem uma vaga sobrando, você tá interessado? Eu falei, puta, bora. E aí você ficou quanto tempo lá em Dubai? Fiquei um ano também. Você ficou um ano Fiquei um lá. ano. Aí depois eu soube na notícia que no Brasil ia começar o Michelin, né? Que Tá. são as classificações. Aí eu falei, putz, aí comecei a ficar de olho. Aí nessa época, o Alberto, que era chefe da Epice, ia abrir outro restaurante. Aí abri uma vaga, eu falei, ô Alberto, será que tem um espaço para eu voltar? Porque eu tava olhando pro Michelin. Eu falei, com certeza a Epice vai ganhar, vão voltar, talvez as coisas vão mudar pra melhor. Aí ele falou, não, tô dividindo a equipe, pode vir, que sua vaga tem no Epice. Aí eu voltei. Pro Epice? Voltei pro Epice. Porque eu tinha Entendi. certeza que a Epice ia ganhar. Ia E ser ganhou? Ganhou a primeira estrela. E faz muita diferença? Faz. Faz sim. Porque o movimento já era bom, não? Sim, mas assim, pro restaurante não tinha nada a ver comigo. Porque não ganhava mais, não era meu. Mas o status do empregado. Eu trabalho no tal restaurante com tal estrela, o ranking mundial X. Entendi. É um ego. Putz, eu Entendi. trabalho 16, 17 horas por dia. Tá. Eu quero falar que eu trabalho num restaurante foda. Entendi. Né? E aí conseguiu essa estrela, você tava lá na equipe quando Sim, conseguiu. tava lá, trabalhei. E aí alcançou mais um objetivo, não? Já dava pra... Vou parar por aqui, já consegui ajudar o restaurante a ganhar a estrela. É que eu não era um subchefe ou um chefe de cozinha. Tá. Mas eu fazia parte da equipe. Eu gostava, só que não alcançou minhas expectativas de que ia melhorar muito. A condição de trabalho era a mesma coisa. Entendi. Eu acho que pelo menos uma coisa ia mudar. Tá. Sabe? É que isso daí eu acho que é mais em relação à cultura da empresa, do restaurante, do que fatores externos, não? Sim. Quando o restaurante está acostumado a essa alta performance dos funcionários, ele não vai pensar, agora eu posso dar mais folga para eles, agora eu posso contratar mais gente. Eles vão achar que vai conseguir manter assim muito tempo, né? Mas acho que questão de dinheiro também, salário não mudou tanto. Eu acho que esperava um pouco mais do que podia ter acontecido dentro do restaurante, mas assim, mudar, né? De aprender coisas novas. Porque ano que eu passei em Dubai foi realmente uma 360. Aprendi muita coisa. Se eu for comparar, sei lá, 5, 6 anos no Brasil, eu aprendi mais um ano em Dubai do que 5, 6 anos aqui no Brasil. Talvez minha expectativa tava muito alta, talvez. Entendi. E falando em aprender, na pesquisa eu vi também que você fez 2 meses de estágio no Robertas em Nova York. Isso. Pois foram só 2 meses. Na verdade foi 1 mês. Um mês. Isso vem depois ainda. Então, nesse tempo que eu voltei pro Epice, fiquei mais um ano. Eu falei, não dá. Eu já coloquei na cabeça, não dá para mais continuar nessa vida de 7 horas por dia. Beleza, talvez um dia eu vou ser um chefe renomado, mas talvez não é assim que eu quero ser. Não é gastronomia refinada, a alta gastronomia que eu quero seguir. Quero uma coisa mais simples. Eu acho que já aprendi, não o suficiente, mas já aprendi como que é. Já sei me virar. Já sei me virar. Se um dia eu quiser sair pra fora, eu vou conseguir uma coisa. Então, vou dar um tempo, vou procurar uma coisa mais suave, vamos dizer, e pensar na minha vida. Onde eu quero seguir realmente. Que área? Setor, né? Gastronomia? Mas sei lá, eu vou querer abrir um boteco? Ou eu vou querer fazer um restaurante coreano? Tá. Aí eu falei, vou dar um tempo, vou me decidir. E aí você saiu e fez o quê? Eu saí e fui pro Burger. O Burger... Foi direto assim? Isso, porque um dos sócios do Burger trabalhava comigo dentro da Epice. Tá.
Ele saiu pra montar o burger com os sócios dele. Ainda... Você entrou no burger ainda no processo de abertura, então. Isso. Quando era só uma hamburgueria, Vila Nova Conceição. Sim, muito antes de inaugurar. Uhum. Ele falou, tem esse projeto, tá? Você tá interessado? Eu falei, putz, hamburgueria. Eu tô aqui me fudendo minha vida trabalhando fora aqui, restaurante renomado, hamburgueria, meu. Não. Aí depois falei, talvez seja um negócio legal para eu brecar um pouco, descansar, ganhar um dinheirinho a mais. Uhum. Acho que é. Aí decidi que eu vou ficar uns 3, 6 meses de boa ajudando a inaugurar e depois eu penso o que eu vou fazer. Aí a gente inaugurou lá na Vila Nova Conceição, foi um estouro assim, logo de cara. E eu esqueci o que queria fazer, porque era pau todo dia. Não trabalhava 17 horas por dia, não trabalhava. Uhum. Trabalhava muito menos, ganhava muito mais. Mas era um pau, era responsável. O negócio foi passando. Aí eu inaugurei a segunda loja, terceira loja, quarta, acho que abri até a sexta loja do burger. É tudo loja própria, até a sexta. Sim, não, aí eles têm mais lojas do que franquia. Franquias são poucas. Tá. Pouquíssimas, fora de São Paulo. E você que tinha que participar das aberturas das novas lojas, Sim. assim, padronizar a cozinha. Sim. Tá. Não, era chefe executivo do grupo. Uhum. Entendi. E já se falava... Quando o burger inaugurou, já se falava em Smash? Então, Smash, vamos dizer que muita gente fala que é pioneiro. Acho que Burger fala que é pioneiro do Smash. Mas é um Smash maior, né? Não é um Smash tão Smash qual... É um Smash que dá o ponto, agora. que consegue dar o ponto. E na época não se usava essa palavra, né? Não. Depois assim, que veio a onda, sim. que eles... Pô, a gente foi pioneiro nisso. Sim, eles falam, batem na tecla. Burger primeiro Smash Burger do Brasil. Mas foi... já era do conceito do burger fazer um hambúrguer mais baixo? Sim, eles já tinham conceito como fazer. Tá. Aí minha parte era mais desenvolver produto. Entendi. Desde as bebidas também, por exemplo, as limonadas, o suco, tudo? Limonada foi ideia do sócio do Thiago. Tá. E aí era os tipos de burger que ia fazer, por exemplo, Sim, que você tinha que molho, maionese, a gente desenvolveu tudo junto. E o conceito da loja, por Aí exemplo? é deles. É deles também, já. Dos empreendedores. Mas eles já montaram a loja já pensando em expansão. Sim. Ser uma pegada mais fast food. Sim, com certeza. E isso daí era uma coisa que já tinham passado pra você também. Então, na hora de você pensar porque assim, é mais cômodo quando você tem um cara que cozinha bem, dentro de uma cozinha, de um restaurante. Como ele vai estar lá, você pode ousar mais. Mas quando você pensa em expansão, você é só um. Por mais competente que você seja, você não consegue estar em todas as hamburguerias para manter padrão. Uhum. Então você não pode complicar muito a receita. Também, sim. Então isso, quando era uma loja só na hora de criar, já se tinha o pensamento que não pode ser algo muito complicado de replicar. Não, assim, eu pessoalmente não chegava a pensar. Meu foco era mais treinar mesmo, que seja difícil eu faço, porque eu vinha com o raciocínio, o pensamento da gastronomia. Então meu jeito de trabalhar, meu raciocínio, tá travado naquilo lá, onde foi meu aprendizado. Tá. Então, apesar de ser um smash burger, vamos dizer, um hambúrguer simples, sempre teve um porquê assim assado, porquê sequência 1, 2, 3, padrão porquê assim. Sempre teve um porquê atrás, sabe? Entendi isso. Raciocínio. E o cara que se vire pra conseguir fazer. E era meu trabalho de ensinar e executar. E é fácil ensinar? Não é. Não é? Mesmo não é desmerecendo, mesmo um hambúrguer, não é algo tão fácil. Não é, nada é fácil. Trabalhar com o ser humano é difícil. E acho que isso dá pra enxergar na pizzaria, né? A gente já chegando no post, Sim. Né? O que mais me fascina, eu já fui, já conheci, Sim. já comi, mas o que mais me fascina é que dá pra enxergar muito bem, que foi muito bem pensado na parte logística das coisas, né? Então acho que por você ter sofrido nessa pegada de, entre aspas, de tentar replicar e ensinar, acho que você acabou botando sem querer ou por querer como simplificar para poder manter um também padrão. Isso também é. Entendi. E aí no burger você ficou quanto tempo, então? Fiquei... Putz, sou ruim de memória, mas fiquei... 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Aí você cansou e pediu para sair ou veio outra proposta? Não, cansei. Porque, como eu te falei, eu fui com o propósito de descansar e achar um caminho pra mim. Uhum. E acabou passando, inaugurando várias lojas. E o tempo passou. Falei, cara, se eu não me decidir agora, eu não vou sair. Porque o negócio tá legal. Entendi. Tô tendo meu tempo, que não é mais 17 horas por dia. Uhum. Tô ganhando mais dinheiro do que antigamente, né? Aí eu falei, não, antes de eu me... Como que fala? Se acomodar, filho. Falei, precisou realmente fazer o que eu tinha decidido. Falei, tá, agora realmente tem que decidir. Não dá pra
dá pra mais ficar atirando pra lá, pra cá. Tá bom, vamos pensar aqui o que eu quero fazer. Só que, não conseguia decidir durante 6, 7 anos. Como que eu vou decidir em semanas? Aham. Tá, então vamos pensar aqui o que eu mais gosto de comer. Tá. Pizza. Era pizza. Comia 3, 4 vezes por semana e não enjoava. Comia esfirra, pizzaria de bairro, qualquer coisa. Não tinha preconceito. Pizzaria de bairro ou pizzaria renomada. Não. Pra mim, pizza era pizza. Aham. Tá bom, beleza, é pizza, mas onde eu vou aprender? Brasil, eu vou arriscar entre uma pizzaria e virar ajudante de novo, porque não tenho experiência. Será que alguém vai me contratar? E na faculdade você não aprende a fazer pizza, por exemplo? Eu não lembro, talvez teria feito uma ou outra, mas... Entendi. Talvez numa culinária italiana, pra você poder trabalhar na sim, pizzaria. talvez um dia na culinária italiana deve ter feito pizza, mas não lembro. Tá. Eu falei, putz, e agora? Então, já que eu tinha costume de sair, fora do Dubai já tinha feito alguns estágios na Coreia, restaurante Michelin também, eu falei, vou aprender lá fora. Uhum. Se eu vou aprender no melhor. Então, na época, só se falava da Robertas. Tá. Mas na época você já imaginava que tinha essas classificações de pizza napolitana, pizza nova-iorquina? Sim. E aí, mesmo assim, o que você imaginou na época que talvez fosse melhor aprender era uma pegada mais americana? Mas não era questão de ser pizza italiana ou americana. Pra mim tinha que ser uma das melhores. Tá. E como eu não falo italiano, nunca fui pra Europa, nunca fui pra Itália. Tá. E querendo ou não, Estados Unidos é uma coisa mais próxima de mim. Mais acessível. Vou lá. E Robertas era um dos melhores que só falava Robertas. Que não é uma pizzaria só, né? Não, tem restaurante, aí tem anexo restaurante de 2 estrelas Michelin, é uma coisa bem grande. Mas tudo sobre o mesmo nome. Ou vai mudando. O Robertas é só pizzaria e é como se fosse a companhia brasileira tradicional brasileira? Não, Robertas tem restaurante, pizzaria, anexo. No mesmo anexos existe Blanca, que é restaurante de 2 estrelas Michelin. Entendi. É outro nome. Mas você foi com foco pra aprender pizza na Robertas? Eu falei, vou lá, eu preciso me virar, aprender a fazer tudo. E é fácil, assim? Não é. Então, como é que você conseguiu o trabalho, o estágio lá? Isso. Porque geralmente quando a gente da área quer fazer um estágio, ou é recomendação, o chefe liga, ou manda, tem o meu fulano que estagia lá. Você conhecia alguém lá? Então, na época, eu tinha pedido um estágio pro Alberto, que era chefe da IPIC, algum restaurante dos Estados Unidos, porque eu preciso sair pra decidir. Aí tinha conseguido um restaurante. Só que eu falei, não vou mais porque eu quero pizza. Só que ele não tinha contato do pizza. Então, vou mandar currículo. Mandei. Aí tive muita sorte de o cara me responder no dia seguinte. Por quê? No meu currículo tinha IPIC, certo? Tá. E o chefe executivo de lá passou as férias na América Latina, América do Sul, viajando, comendo nos restaurantes. Ele chegou a comer no IPIC. Ele gostou. Ele falou, na hora que ele viu meu currículo, eu falei, IPIC. Ele falou, eu fui no IPIC comer nas minhas férias. Será que eu já te vi? Eu falei, talvez, provavelmente se você subiu na cozinha, provavelmente me viu. Aí a gente começou a trocar ideia. Eu falei, putz, queria fazer estágio pra ver como que faz pizza. Me fala quando você conseguir vir que tá garantido. Eu falei, beleza. Mas que as férias no Burger, falei, porque é amigo. Além de ser meu patrão e dono, é amigo. O Burger. Ele sempre fala, não é uma coisa que eu quero no resto da minha vida. Um dia eu vou sair. Eles já estavam sabendo. Eu falei, mano, eu vou lá aprender pizza, porque, mano, eu quero fazer pizza. Beleza, mas que férias? Fui lá, fiquei um mês. Mas eu falei, eu vou lá me fuder de trabalhar, porque tem um mês pra virar a chave. Então fui com a ideia de, eu vou trabalhar que nem 17 horas por dia lá. Tá. E realmente trabalhei. Tá. E botaram pra descascar batata no começo também? Não, lá as pessoas foram muito receptivas. Tá. Receberam muito bem. Não ficava me jogando no canto. Faz isso pra mim, troca lixo. Lógico, eu fazia, porque eu era um estagiário. Eu precisava fazer antes que alguém peça, né? Preciso mostrar que eu sei trabalhar. Você tinha o nanti de ver o que tinha. Agora eu falo, já meio que macaco velho, vamos dizer. Não é estagiário que acabou de sair da faculdade, tem que esperar alguém pedir as coisas. Né? Então, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. E essas coisas vão impressionando. E sempre foi, como eu te falei, desde cedo eu trabalhava com os Hyundai, era pesado. Então, sempre tive esse aprendizado. Então, ajudou muito. Você teve humildade, porque você chegou lá, você já trabalhava no Brasil num patamar muito mais acima do que chegar lá como estagiário. Eles até brincavam, você trabalha em tal instante, tu quer fazer pizza como estagiário, sem ganhar nada? Falei, tô aqui pra aprender. Aprender, beleza. Entendi. Preciso pagar pra aprender, né?
Eles até brincavam, assim, mas não brincando querendo tirar sarro, tirando meio que, né? Não entendendo direito. Não entendo. Por que esse cara saiu do Brasil, veio até aqui com as contas dele, pagando dinheiro pra fazer Pix trabalhando de graça? Beleza, eu vou mostrar meu valor. Entendi. Graças a Deus eles me ensinavam. Deu pra aprender bem. Deu pra aprender. Mas precisava ficar um mês pra aprender a fazer a pizza? Dava pra ficar menos tempo pra aprender a fazer Dava pra ficar muito mais. Só que meu tempo era limitado. Era suas férias. Só as férias. Aí você não teve férias então praticamente, você trabalhou mais ainda nas suas férias, aí você voltou pro Brasil. Mas aí você voltou pro Brasil já sabendo que você ia parar de fazer hambúrguer pra começar a tentar trabalhar com pizza. Isso já era decidido. Falei, agora não tem mais volta. Vai ser pizza, se vira. Entendi. Aí você deu um prazo pros caras, eu vou sair até tal dia? Ou no você... burger? Não. Aí eu voltei. Aí aquele negócio ficou muito na cabeça. Falei, gostei demais. É foda fazer uma pizzaria. Qualquer custo. Tá. Ou eu abro, me viro, vou fazer. Aí comecei a fazer aqueles testes em casa. Saia ruim. Mas o principal, entre aspas, da pizza é um forno bom. Sim. E você tinha um forno pra poder fazer a pizza em casa, assim? Não tinha. Mas aquela coisa. Passei um mês, aprendi a fazer lá. Mas se você passa um mês num lugar top aprendendo a fazer, é normal você pensar quando volta que não dá pra fazer porque não tem os mesmos equipamentos, a mesma estrutura. Mas mesmo assim, você quis arriscar fazer pizza em casa. Porque não tinha outro lugar pra fazer. Tá. Eu tinha que me virar pelo menos pra ter... Lógico, você consegue alguns utensílios pra aumentar a temperatura do forno. Botar uma pedra Isso, embaixo. tem algumas opções. Só que não é igual. E agora tem um monte de fornos domésticos. Consegue fazer. Na época não tinha. Na época não tinha nada. E onde eu vou fazer? O máximo que tinha é forno no condomínio. Aquele forno a lenha, mas, putz, não. Tentava em casa, saía um lixo, vamos dizer. É feio falar com comida em lixo, mas saía uma porcaria. Aí eu ficava, e agora, mano? Não tem estrutura pra testar. Não consigo colocar em prática. Não quero entrar nessas pizzarias do Brasil pra começar do zero. Não quero. Aí ficava meio assim. Aí do nada eu abro o meu Instagram, fuçando, aparece o Tony, que era o chefe de pizzas no Robertas. Tá. Aí eu vi uma foto no mercado municipal lá de Pinheiros. Tá. Caramba, o que esse maluco tá fazendo aqui no Brasil? Né? Aí manda mensagem. E aí, tudo bem? Não é o cara que contratou? Não. Tá. O cara que me contratou é chefe executivo, mais parte do grupo do restaurante. Entendi. O Tony é responsável pela área da pizza. Então, mas que você conheceu quando você fez o estágio lá? Sim, ele me via que existia, que eu vim fazer estágio, ele sabe meu nome, que existia. Mas não tinha tanto contato. Não, ele era um estagiário, o cara era lá em cima, no nível, entendi. Entendeu? Ela era o foda da pizza, era apenas o estágio que foi do Brasil. Então ele sabia da minha existência. Mas não trocava ideia, não. Eu tava lá correndo, querendo mostrar meu valor, só. Aí mandei uma mensagem, falei, e aí, Tony, beleza? O que você tá fazendo no Brasil? Aí eu falei, vim aqui fazer uns testes e tal. Eu falei, tá bom. Ele não quis abrir muito o jogo. Entendi, que bom. Quem é esse estagiário tá querendo falar comigo? Aí eu falei, tô aqui, se precisar de alguma ajuda pro seu teste, tá? Qualquer coisa, o Brasil, qualquer dúvida, estou disponível pra te ajudar, beleza? Não, tá bom. Então, amanhã, tal lugar, X horas, vem me ajudar. Eu falei, tá, porra, já assim? Entendi. Aí eu falei, pro amigo, apareceu uma oportunidade legal pra mim. Vou mudar uns horários aqui pra ajudar ele, beleza? Tá bom, vai lá, tranquilo. Aí fui. Onde cheguei era Brás, Moema. A pizzaria. Pizzaria Brás, Moema. Lá, entrei no salão. Já tinha alguns sócios me olhando, um coreano, do nada na pizzaria, que era um teste marcado. E você chega, o pessoal vai perguntar, porque foi fora do horário de trabalho isso. Era o horário que o restaurante estava funcionando? Porque pizzaria funciona apenas à noite, abraço. Foi eu de cheguei meio da tarde, sei lá, a porta devia estar fechada. A porta tá fechada. Aí você bateu, o cara, pois não, aí você fala o quê? Aí o cara quem é você? Eu falei, o Tony pediu pra vir ajudar. Aí o cara olhou assim, de novo. Com certeza vai ter pensado, coreano. Japonês, na verdade. Que seja, um oriental, aparece no meio da pizzaria falando que vai ajudar Tony, falando português. E o Tony já tava lá? Já tinha chego? Não tinha nem chego, dá pra confirmar. Aí eu falei, olha, não tá ele. Beleza, né? Aí eu me apresentei, eu sou o Paul, tal. Tá bom. Como você conhece o Tony? Eu fiz estágio no Roberto. Aí todo mundo, você fez estágio lá em Roberto, esse Tony, aí vim ajudar ele e tal. Não, tá bom, fica à vontade. Aí Tony chegou, cumprimentou, ele falou, esse é o Paul, vai me ajudar, a gente se viu em Robertas e tal. Aí isso era teste, meio que final, vamos dizer, o projeto da Brás Elétrica. Tá. Na época. Eu não sabia, porque não tinha aberto o jogo.
Ajudei ele a fazer as pizzas e tal. Mas não foi no mesmo forno da Brás, porque Não, a Brás é forno a lenha. Eles tinham colocado o mesmo forno da elétrica no meio do salão da Brás Moema. Tá. Porque o forno é bonito pra caramba. Eles acham um espaço, enfiaram lá e já fizeram um teste e à noite se ligava como um instrumento de decoração. Entendi. Depois do teste ficou lá um tempo esse forno, então, no meio do salão. Sim. O forno da Brás Elétrica. Sim, ficou. Entendi. Ficou. E aí você já testou várias vezes a sua pizza em fornos ruins, aí você tinha na sua frente uma máquina, então, pra poder... Uma máquina fera e produto foda. Entendi. Falei, puta merda. Não dá nem pra dormir depois quando volta pra casa nesse dia, né? Tipo, a gente fez teste, todo mundo, que você trabalha? Eu falei, eu sou responsável do burger e tal. Eu falei, puta, o cara trabalha na hamburgueria. Fez estágio lá. E qual que era o tamanho do burger nessa época? Os caras sabiam o que era o burger? Sim, já tinha 6, 7 lojas, como já, te disse. Tá, já tava no radar, então. Sim, já tava no radar, já tinha ganhado prêmios. Já incomodava a lanchonete da cidade. Muito, com certeza. Depois que entrei na empresa, me xingaram muito. Você me fudeu. As piadas dele, né? Bom, enfim. Aí fizemos o teste e tal. Aí, Tony, assim, eu tava com calma, aí deixei ele, porque eu quis conversar um pouco. Aí falei, Tony, putz, meu, testando o Pix, não tá saindo legal. Tem tanta oportunidade aqui no Brasil, uma pizzaria foda que eu quero trabalhar, tá? Aí abriu o jogo, a gente tá procurando um responsável para o projeto que está testando, que chama Brás Elétrica, que é uma coisa com a Brás, mas é outro conceito. Aí comecei a falar, o que a gente fazia em Roberto. Falei, puta, mano, preciso trabalhar nesse negócio. É muito parecido o conceito estético assim, você não acha? Sim, é assim, bem inspirado, muito. Inspirado é uma palavra bonita, assim, pra falar. Não, tem que falar bonito. Mas os caras, literalmente, eles foram até o Roberto. É que o dono da Brás, pro pessoal entender, é uma rede grande. Eles têm vários restaurantes e bares, né? Sim. Então os caras têm dinheiro. Então eles foram até o Roberto e pensaram, poxa, a gente precisa replicar isso aqui no Brasil. Não, na verdade não foi. Eles sempre tinham vontade de querer fazer outras coisas com a Pix. Tá. Que não seja a Brás. Um outro produto parecido com o Roberto, que seja. Mais jovem e tal. Sempre tinha a ambição de querer fazer um pouco coisa mais fast casual, mais rápido do que a Brás. Aberto o dia inteiro, papapá. Então... E aí é bom, né? Quando você tem dinheiro, em vez de eu tentar fazer do zero aqui, eu vou chamar alguém que já manja pra vir me ajudar a fazer. Então, foi isso, porque antes de eles tiverem essa ideia, eles já fizeram collab com Robertas e Brás. Já tinham feito, uns anos atrás, antes de inaugurar a Brás Elétrica. Então chamaram o pessoal da Robertas, vieram aqui no Brasil, fizeram collab aqui em São Paulo, fizeram no Rio. Por isso que tem essa amizade, um laço. Depois a conversa evoluiu, porque o Tony saiu do Robertas. Tinha depois que ele já tinha saído. Isso, tinha essa liberdade de dar consultoria. Então as coisas foram se casando até chegar... Entendi. Nisso, entendeu? E aí ele te ajudou a entrar então na Brás Elétrica? Sim, ele falou, eu posso... Mas nem precisava ajudar, os caras iam te chamar naturalmente, então, você não talvez acha? sim, talvez ou não, mas assim, além de ele... Porque a empresa é grande. Sempre ia conseguir uma pessoa pra colocar, que seja da Brás Pizzaria ou contratar alguém de fora. Porque o mais lógico é pegar alguém que já é da Brás e mudar. Que já conhece a cultura da empresa, a pessoa já se conhece, do que arriscar uma pessoa num projeto novo. Né? Beleza, fez estágio, mas o que comprova de cara fazer estágio e o cara tá trabalhando com hambúrguer? Beleza, trabalha em restaurantes? Trabalhou, mas o que comprova o cara? A palavra do Tony. Entendi. O Tony fala, eu posso te indicar. Que nem te conhecia tão bem, na verdade. Também. Mas também, no final, sabe o que ele precisava? Uma pessoa que entendia o modo de trabalhar, como ele trabalhava, como funcionava o esquema de Robertas. E provavelmente o Tony perguntou pra quem trabalhou com você na época, você lembra do Paul? Você pode me falar como ele é também? Ele nunca me falou isso, mas com certeza... provavelmente. Com certeza fez. Mas como eu te falei, sempre foi o primeiro a entrar, o último a sair. Então, corria que nem um doido. Não tinha o que falar mal de você. Sim. Entendi. E aí, veio a proposta, então? Veio. Você não precisou nem mandar o currículo, a proposta veio antes. Não. Entendi. E aí foi tchau burger e foi? Sim, eu falei, tô saindo, dei 3 meses de aviso prévio, porque bastante. Tinha que fazer reforma, um monte de coisa. Já tinha alguém meio que você já imaginava que vai te substituir no burger pra poder sair? Sim, já tinha. Era um amigo que já trabalhou na Epice comigo também. Tá. Até ele cuida, até hoje ele cuida do burger. Tá, então os caras também não fizeram algum esforço pra te segurar? Não, porque eu sempre deixei muito claro. Sabia que não era questão de dinheiro, alguma coisa assim. Não, falando, né? Eles... Mas quando você entrou na Brás Elétrica, você já tinha falado que eu pretendo abrir a minha pizzaria depois? Eu falei assim, fui bem sincero. Eu quis abrir uma pizzaria, tô aqui pra dar o meu melhor, também aprender, pra um dia se eu sair,
Tá. Abri minhas coisas, porque aqui tô também pra aprender. Uhum. E aí você começou na Brasa Elétrica, que antes da sua pizzaria dava pra falar que apesar de ser disco inteiro, já tem uma massa mais parecida com a Nova York, não? Da onde, desculpa? Da Bolsa? Da Brasa Elétrica em relação à pizza Nova York. Você acha muito diferente? Assim, é que a gente fala em Nova York, mas lá também tem muitos estilos diferentes, né? Mas eu digo a pizza que você consegue comer sem ela ficar caidona, porque a massa é mais crocante. Comer também, elétrica consegue comer também. Uhum. Porque já começa com cobertura bem balanceada, não é aquelas cobertura farta, grossa. É tipo a Jesus Pizza, né? Aqui no Brasil. E aí é talher, com prato. Entendi. E aí ficou na Brasa Elétrica e você acabou indo pra lanchonete da cidade também? Sim. É porque eu sempre quis mostrar meu valor. Falei, se eu for trabalhar, eu vou ser melhor. Eu sempre fui assim, o que fala? Dedicado. Dedicado. Sempre, meu pai era muito assim, meu pai era muito esforçado. Sempre falava, desde menino, você vai trabalhar? Você é a primeira a entrar, a última a sair. Tá. Primeira a última a sair. E sempre foi assim. Na Coreia, nos Estados Unidos, no Brasil, em Dubai. Então sempre foi assim. Mas quando eles te falaram assim, você pode ajudar na lanchonete da cidade, não eram passos pra trás pra você, já que você queria focar só em pizza? Também não, porque lá, apesar de eu cuidar de uma pizzaria, meu cargo era gerente de gastronomia. Eu não só crio, vamos dizer, pratos e pizzas novas. Eu preciso gerenciar minha equipe e eu fazia mais parte, assim, empresarial também, não só cozinhar. Eu tinha que entregar os resultados, tinha que ver os números. Entendi. Tinha que treinar a equipe, exposição. Mas a princípio só da Brasa Elétrica? A princípio só Brasa Elétrica. Começou com uma loja, 2 lojas, 3, 4, 5. A primeira foi aonde? Foi em Pinheiros. Foi de Pinheiros a primeira? Pinheiros, primeiro foi. Já daquele tamanho, então já começou grande. Já começou no pau. Entendi. E aí eles fizeram proposta pra você ajudar a dar um up na lanchonete da cidade? Assim, não foi nem um up, mas assim, acho que com certeza foi uma aposta pra tentar virar um jogo, tentar acertar padrão, qualidade, etc. Porque ela tinha uma cara de mais lanchonete, hamburgueria clássica. Sim, que sempre foi, vamos dizer. Mas dá pra ver de um tempo pra cá que ela tá ficando mais parecida com a Brasa Elétrica, eu acho, na decoração. Eles estão tentando mas deixar não todas mais jovem. conseguiu mudar. Mudou da Moema. De Moema eu vi. LC3, que é lá na Shopping Cidade Jardim e Jardins. Entendi. Essas 3 lojas viraram totalmente cardápio, interior, tudo, virou. Tem Smash hoje lá? Não. Tem Smash também. Tem. Entendi. Não sei agora, faz tempo que eu não vou. Tá. E aí você ficou quanto tempo mais na Brasa Elétrica? Fiquei 4 anos e meio. Aí na Brasa Elétrica o seu rosto começou a aparecer mais, né? Sim. Nas postagens do Instagram da Brasa Elétrica você começa a eles aparecer. investiram bastante em mim também. Entendi. Isso foi meio que natural? Foi acordado? Ou eles precisaram te convencer? Não, assim, não precisa me convencer porque eu sou um CLT. Tá. Entende? Entendi. Dono manda, eu vou fazer. Entendi. E também nunca sou uma pessoa que não fala não no trabalho. Meu superior fala, vou fazer, não importa, eu vou fazer. E eu vou fazer o melhor. Entendi. E aí, isso acabou... você ter mais visibilidade. Com certeza. Sair do escritório, isso acabou abrindo mais portas também, ou mais oportunidade, mais assédio de pessoas querendo... sempre tem uns assédios. Da consultoria falando, não. Entendi. Eu sou aqui Brasa Elétrica, não sou permitido. Nunca foi um cara assim, vamos fazer meio que por trás, não. Entendi. Sempre sincero e não é não. E aí quando que veio agora, do tipo, agora eu já tô preparado pra fazer minha pizzaria? Assim, eu cuidei da Brasa Elétrica, depois fui na lanchonete, depois no finalzinho da pandemia também, uns 6 ou 8 meses, eu cuidava da Brás também. Da Brás também? Da Brás também. Então eu cuidava de 3 marcas da empresa. Mas na Brás teve que fazer uma reformulação ou foi só pra cuidar do... Alguém assim, saiu e pintou a vaga? Saiu uma pessoa responsável na pandemia e eu assumi o posto também. Entendi. São 3 salários a mais? É um salário a mais? Não, lógico que não. Senão eu não tivesse nem saído. Acho que é da minha vida lá. Entendi. Foi só ganhando mais tarefas, mas ganhando a mesma coisa. E na pandemia também é difícil o cara me dar um aumento. Né? Entendi. A Brás fazia já delivery? Já, a Brás é 20 e poucos Não era só salão, era... Não, delivery fortíssimo. Então, assim, sempre tinha desejo de abrir meu negócio. Como eu te disse, na pandemia, antes da pandemia já tinha uma coisa que poderia ter acontecido, acabou indo debaixo da água. E se não tivesse pandemia, você teria uma pizzaria na Barra Funda? Que tipo de pegada?
Ah, pizzaria tradicional. Era pizza tradicional. Tradicional. Portuguesa. Isso, com garfão de 600 na mesa, original, esse negócio. E que come com garfo e faca. Garfo e faca, salão, coisa bem feita. Ah, é portuguesa? Beleza, mas ia fazer um português, foda. É um disco de quê? 35 centímetros mais ou menos? 35 padrão, assim. Padrão. Ia fazer uma coisa assim. Forno a lenha. É isso, forno a lenha, o elétrico não tava decidido, mas ia ser um ou outro. Tá, e focado mais no salão do que delivery. Sim. Você acha que a pizzaria ela tem que ter bem... ela tem que saber se ela vai ser focada mais salão, mais delivery, ou ela pode apostar achando que vai ser os dois vão bombar animal, ou ela precisa ter um foco em um dos dois? Tem que ter foco, mas tem que ter duas coisas. Tá. Porque delivery, querendo de pizza, é uma comida de delivery. Apesar de não viajar bem, é uma comida de viagem. Acho que você chocou muita gente agora, falando que pizza é uma comida que não viaja bem. Porque as pessoas... A primeira coisa que você pensa no delivery no Brasil, aqui a gente é muito pobre em delivery. Hoje com o iFood a gente tem mais opção, mas se você for comparar com o que você pode comer na Coreia de delivery, aqui no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça é pizza. Sim. E explica pro pessoal por que não viaja bem, então, a pizza. Não viaja bem. Primeiro, a massa não chega à qualidade que sai no forno que você come no salão. Primeira coisa. Uhum. Ela vai murchar. Vai murchar. Tá. De fato. Não chegar quente. Uhum. Vai chegar quente se você mora do lado da pizzaria. Tá. Mesmo assim não é... Você pode receber quente. Você pegou embaixo do prédio, subiu, colocou na mesa, montou seu talher, abriu, tá morno. Tá. E é importante comer pizza quente. Importante pizza quente. Ou você vai requentar com a preguiça em casa pra comer no forno. O certo seria você pede a pizza, liga o forno de casa, Isso. A pizza chega, esquenta mais alguns minutinhos e come. Isso, Esse e pede seria o sem certo. ser cortado. Tá. Porque aí você consegue colocar direto, sem nenhuma placa, sem nada. Porque se você pede cortado, assim, entendi. Já vem cortado, né? Padrão. Tá. Pra você colocar no forno sem tela, tá. Se colocar sem tela, ela vai cair tudo pro chão. E se você já vem cortar, você consegue botar uma assadeira embaixo, fica difícil. Mas assim, você pode colocar em cima da assadeira. Só que pra se colocar em cima da assadeira, pra o calor passar da assadeira depois passar pra pizza, é muito maior. Ah, tá. Então vai travar a fonte de calor, subir até lá. Então, olha, não vai ficar crocante. Eu já vi gente botando ela com a caixa inteira dentro do forno. Não, mas aí você só vai esquentar. Você não vai deixar ela crocante de novo. Você não vai regenerar a massa. Você vai esquentar, beleza, mas... Entendi. Também é anti-higiênico também, entendeu? Puta, nem sei o que tem caixa do motoboy, vou colocar no meu forno, tirar e comer. Entendi. Por isso que pizza, teoricamente, não viaja bem, né? Não viaja bem. Tá. Quer pedir? Pediu, liga ao forno, pede, minha pizza não quero ser cortada. Não manda cortado. Coloca no forno 2 minutinhos, tá quentinho, queijo borbulhando, massa crocante. Você mesmo corta do seu jeito e come. Você pede pizza em casa? Ultimamente não peço. Depois que abriu a pizzaria? Porque se quiser eu como lá. Elétrica também. Mas nas elétricas eu pedia nas minhas folgas, saia pra comer. Mas agora sim, conheço praticamente muitas pizzarias. Você mora em que bairro? Barra Funda. Na Barra Funda. Tem bastante pizzarias perto, né? Desde a tradicional, a clássica paulista, né? E também até umas pizzarias mais novas, né? Sim. Tem a Bocada, assim. Bocada, sim, do Jorge, vou direto. E lá perto ainda também tem a... Não é bem Barra Funda, mas é perto a... Ai, como é que chama? Fica na Amaral Gurgel ali, esqueci o nome. Não, rua sou péssimo. A gente tem os viadutos que vai pro Minhocão. Tá falando de Divina Encrenca? Divina Encrenca. Atende aquela região, sim, né? Atende sim. Mas pegada mais tem napolitana. Tem um monte, sim. Tem um monte que entrega. Entendi. Porque existe a crença de que a melhor pizza do mundo é feita em São Paulo. Você já deve ter ouvido isso de algum lugar, sim, né? Sim. Que na verdade é um outro produto, não é que a melhor pizza do mundo é feita em São Paulo, mas dá pra falar que existe uma categoria pizza paulistana. Sim, existe, é muito forte, viu? Né? E é realmente, quem tá acostumado a comer a pizza paulistana, quando vai comer outras pizzas, vai sentir falta de cobertura. Com certeza. Né? Vai sentir falta daquela fartura, né? Eu, por exemplo, você imagina que a portuguesa é uma pizza que ficaria boa e nos outros estilos, dá pra fazer uma napolitana, uma nova-iorquina boa portuguesa? Sim. Ah, é? Tá. Tem que fazer uma portuguesa na pousa, então. Que aí sempre tem pedido das outras, mas a gente ainda pelo menos tenta focar clássicas nova-iorquinas, vamos dizer. Eu acho que pizza portuguesa, o pessoal que discordar de mim pode mandar mensagem. Eu acho que é a pizza favorita dos coreanos no Brasil, você não acha? Eu também sempre falo, qual é a sua pizza favorita? Eu falo portuguesa com cobertura extra de mussarela. Eu vou além, eu ainda peço palmito e ervilha na portuguesa. É o X-tudo mesmo. Uhum. Acho que na portuguesa pode botar tudo, menos ketchup. Entendeu? Sim. Aí,
Beleza, então a pandemia acabou travando essa primeira pizzaria na Barra Funda. Sim. E aí, quando você resolveu abrir de verdade, então, a Paul's, o conceito já estava definido? Nesse meio tempo que você mudou de ideia para fazer uma pizza nova-iorquina? Sim. Ou foi a região que acabou te influenciando? Assim, região tem pouco a ver também, porque apareceu uma oportunidade de a gente entrar naquele ponto, porque tinha uma pessoa que queria passar o ponto. Mas o fator mais, assim, importante, o forte, era porque eu precisava achar um espaço dentro do mercado, o diferencial. Tá. Não vou falar que eu sou pioneiro ou primeiro. Não, existe, fatias existe, sempre existiu nas padarias, muitos anos atrás, pedaços da pizza, existe. Sempre existiu. Só que não tinha um que batia na tecla. Estilo nova-iorquino, fatias. Tá. Eu falei, tem espaço. Tem espaço. Acho que dá pra arriscar. E era na contramão das napolitanas que tava crescendo era muito. Era só napolitana. Eu falei, é gostosa? É gostosa, lógico que é. Mas só é napolitana. Pizza italiana. Porra, não é essa italiana que sabe fazer pizza, sabe? E primeiro, nunca fui, como eu já falei antes aqui, nunca fui pra Itália. Eu não tenho influência italiana. Tá. Não tem por que eu falar italiano. Minha total referência é Nova York, onde eu aprendi. Entendi. Falei, pra fazer sentido, tem que ter uma coisa em Nova York. Foi onde eu aprendi pizza. O que tem em Nova York? Slice shops. Tá. Então, toda essa ideia foi evoluindo até abrir a Paul's. Entendi. E pro pessoal entender, assim, a pizza napolitana é uma pizza muito diferente da Sim, pizza bem paulistana e da sim. pizza nova-iorquina. Existe, inclusive, um selo, né, que o pessoal chama de La Vera Pizza Napolitana, que é uma associação de Nápoles, que quando você faz a pizza de acordo com os requisitos que eles exigem, você consegue esse selo, né? Sim, selo, certificado. E como é que fala? É um marketing também, né? Porque você tem... Nem todas as pizzarias napolitanas hoje aqui em São Paulo têm esse selo, até porque não basta estar dentro do requisito, né? Acho que tem que acabar se inscrever, tem que pagar também, né? Na verdade, ele tem que comprovar. Então, eles vêm, a pessoa responsável da associação, tem no Brasil agora, pessoas do Brasil, eles têm que ir lá, ver, meio que passar o teste, vamos dizer. Tá. E os requisitos são um pouco... Faz sentido na Itália, mas não faz sentido aqui. Porque, por exemplo, a farinha, né? Você não pode usar qualquer farinha para poder fazer. Sim, mas a farinha que eles usam é importada aqui. Então, mas... você já chegou a assistir o Ugly Delicious? Não, Ugly Delicious... Ugly Delicious, o programa do David Chang sobre pizza. Sim. Porque tem um cara que faz pizza no Japão e ele fala uma coisa que, antes de eu assistir, eu ouvia muito esse mito, né? Da farinha 00, das farinhas importadas, e ele fala que a melhor farinha... É uma farinha boa, fresca. Que, então, se você tá no Japão, a melhor farinha vai ser japonesa. Se você tá no Brasil, a melhor farinha vai ser uma brasileira bem produzida. Sim. Você concorda? Não, eu concordo e discordo também. Por exemplo, se eu quero fazer uma napolitana foda, eu preciso seguir regras deles. Mas não dá pra... Se eu usar a farinha nacional, eu não consigo aquele selo. Não, mas você não consegue o selo, mas você consegue fazer uma pizza tão boa quanto. Sim. Então, depende do que você quer fazer, entendeu? Eu mesmo não uso farinha importada italiana. Na Brasiletra usava? Usava. Na Brasiletra usava? Usava também. Entendi. Mas aí eu não uso. Por quê? Assim, pra mim, a pizza é um pão achatado com cobertura. O pão é quase um guardanapo. A massa é quase um guardanapo, isso, assim, né? É pão, não deixa de ser um pão, é massa. É feito com farinha e água e fermento. Muita gente, pizza é pizza. Beleza. Se a VPN, que é esse selo que você comentou, eu preciso respeitar todas as exigências. Beleza. Fora isso, é massa, pão achatado com cobertura do jeito que eu quero. Eu gosto de colocar ketchup, então coloca. Não tem problema. Não tem problema. Mas tem ketchup na Paul's? Não tem. Não, eu não tenho, porque meu estilo segue. Nova York não come ketchup. Mas tem o ranch, né? Tem ranch, porque faz sentido com Nova York. Tipo, não é proibido. Tipo, o que eu falei. Quer colocar ketchup? Coloca. Quer comer portuguesa? Come. Entendi. Sabe? Eu sou, assim, bem liberal. É engraçado na comida ter regras, né? Sim. Não, lógico. Deve ter umas, assim... você quer comer kimchi? Tem algumas regras, vamos dizer, que tem que seguir. Tá. Né? Isso é uma boa comparação. Mas não tem categorias, tipo, as regras 1 a 10, como esse selo. Nem existe. Entendi. Entendeu? E aí,
o Anthony Tony chegou a conhecer a Pousa? Ele não Conheceu. Ele chegou sim. aqui pro Brasil? Sim. Na Mas última visita aqui pra fazer as rodadas no Brasa Elétrica, ele passou. ele continua dando consultoria na Brasa? Dá sim. E o que ele achou? Não tava 100%. Ainda não tá 100%, mas ele já deu bastante cutucada. Tem que melhorar isso. É? Sim. E melhorou bastante depois de algumas dicas dele também. Foi uma consultoria grátis? Foi. Entendi. É mentor, o que eu falei, ele é meu mentor de Pix. Entendi. Mas você já imaginava que não tava 100% ainda, quando ele foi lá comer? Sim. Mas isso é muita exigência, não? Mas assim, sempre todo mundo é exigente com você mesmo, né? Sempre é. Teus sócios concordam que dava pra melhorar mais? É um pouco diferente as exigências deles com a minha. Eu sou mais parte da cozinha, então eu sempre falo, tem um negócio pra melhorar. Mas pra ele, se tá bom, tá bom. Exato. É isso, é um pouco diferente, sabe? Entendi. Mas essa consultoria grátis que o Anthony te deu foi parte técnica. É isso. Por que você não tenta dessa maneira? Entendi. Não é falar, muda A pra C. Não é isso. Tá. Por que você não tenta assim? Já testou desse jeito? Entendi. Talvez eu testei 1, 2. Mas não cheguei a testar 3, então vou testar 3. Tá. Foi indo. Entendi. Mas em relação aos sabores também, ele chegou a dar palpite também? Sabores não, era mais coisas técnicas mesmo. Porque sabores é uma assinatura sua, né? Sim. Tem o seu favorito? Meu picante. É o picante? Picante. Porque Por ser coreano. Por ser coreano? Gosta de pimenta. Entendi. Sabe? E tem algum que você já enjoou? Nenhum. Nenhum? Entendi. Legal. Pizza, eu também... Por exemplo, perto da minha casa tem uma pizzaria que toda terça-feira é pizza em dobro, né? E vai fazer quase 3 meses que meu filho e minha esposa estão na Coreia, que foram visitar a família, acabaram acompanhando o meu sogro que estava lá. E eles vão voltar agora no final do mês. Então eu tô quase 3 meses aqui sozinho. Eu gosto de cozinhar, mas cozinhar quando você tá sozinho acaba ficando uma coisa meio chato. E aí vai fazer no começo, assim, que eu fiquei sozinho aqui, que eles foram pra Coreia. Toda terça-feira eu ia nessa pizzaria, porque é terça em dobro. Você pede um sabor e você ganha mais um sabor grátis. Eu, com 2 pizzas em casa, e eu só janto, né? Porque eu tô aqui no estúdio durante o almoço. Eu tenho janta pra quase a semana inteira, né? Então... E eu sempre pedi as mesmas. Eles são meio sacana. Eu acho que é meio sacanagem, porque a pizza em dobro, a pizza não pode dividir sabor. Meia-meia. Não pode ser meia-meia. Tem que ser uma inteira portuguesa e a outra é uma inteira castelões, né? Que a castelões é a linguiça curada com a mozzarella por baixo, né? E não enjoo, né? Cara, eu fico pensando se talvez eu enjoaria de comer uma pizza portuguesa se eu não pudesse botar o kimchi junto. Porque em casa, quando eu peço a pizza, eu como com kimchi. Né? Você come assim em casa também? Você não põe kimchi na pizza pra comer? Assim, não sou muito chegado de comer kimchi como panchan. Não? Assim, minha comida favorita coreana é kimchi jjigae. De fato. Tá. Se alguém me der kimchi jjigae um ano inteiro, eu como o ano inteiro, assim, sem reclamar. Não pensou em abrir um restaurante de kimchi jjigae? Não. Mas se alguém me dá kimchi de panchan pra comer, acompanhamento só. É a última coisa que eu quero encostar. É? Última coisa. É polêmico isso, hein? Entendi. Você não coloca... Por exemplo, quando vai fazer carne na chapa, você não come o kimchi junto, assim, por exemplo? Eu como, mas assim... Coisas específicas como, mas tipo, tem panchan, é a última coisa que encosto. E o Chef Tables de pizza agora, da Chef Yankee, você viu? Sim, assisti todos os episódios já. Sim. E ela ficou famosa pela pizza com kimchi lá na... Sim. É natural das pessoas começarem a imaginar que seria um próximo passo seu porque você é descendente de coreanos. Mas sempre foi assim, desde a... por que você não faz sabor kimchi? Você acha que o pessoal da Brás deixaria você fazer uma pizza com kimchi lá? Depende, assim, eu conseguiria colocar talvez, mas como sazonal. Sim, mas eu já fiz na câmara fria. Na câmera fria? Que fica em cima do bar original. Sei. Que é do mesmo grupo. Isso, que fica meio que speakeasy de chopp lá em cima. Eu vi essa pizza com kimchi. Lá tem barzinho escondido lá em cima. Eu era responsável também das pizzas de lá. Entendi. E aí você botou a pizza. Mas foi uma ideia sua ou de tanto que o pessoal ficou falando? Não, foi eu mesmo. Aqui eu podia arriscar também. Entendi. Lá podia arriscar também. Mas não é fixo, né? Foi uma coisa sazonal. Sim, lá era sazonal. Lá sempre vira. Entendi. E dos episódios do Chef Tables de pizza, qual que você gostou mais? Deixa eu pensar com calma. Sou ruim de memória.
Ou então qual que você lembra logo de cara, né? Tirando Não, da gostei, chefe Ainquim que a gente acabou de falar, porque tá... Sim, não, mas eu gostei mais da Sarah mesmo. Esse eu não Que é lembro. do Lovely 50-50s. Tá. Sempre acompanhei ela. Já sempre acompanhava. achei foda, assim. Falei, meu, ela é foda. É. Sempre foi minha inspiração. Falei, meu, um dia eu preciso abrir uma pizzaria desse jeito. Porque ela realmente foi contramão. Tá. Você pode explicar pro pessoal o que é o contramão que ela foi? Porque vamos dizer pizza, quando alguém fala pizza, é muito simples. Mussarela, calabresa, Tá. portuguesa, Uhum. a napolitana, margherita, Uhum. ou não sei o que, Brasil, pizza caprese. Muito simples. Tá. Ela já é contramão. Verduras, flores. Uhum. Não uso molho de tomate, porque não concordo em tal aspecto. Então ela é tudo diferente. Farinha orgânica, mistura 4 tipos de farinhas, etc. Então ela é totalmente diferente. E esses testes de massa, você ainda faz? Sim, faço. Eu mudei a receita faz acho que um mês. A última receita que eu mudei Porque você não fica... Provavelmente não deve ser porque você não ficou satisfeito com a pizza assim que ela sai fresca. Deve ser alguma coisa mais a ver com a logística de trabalho ou por causa de sabor mesmo? Não, por causa de sabor, alguns aspectos em tudo. Assim, sempre muda um pouco. Não só pela receita, mas vamos chutar. Eu comecei a fazer pizza com 700 gramas. Eu falei, não, tá muito fino. Aí foi ajustando. Isso também é uma mudança na receita, sabe? Entendi. E você acha que o pessoal percebe, assim, ou eu gostava mais de antes, ou tá melhor? São uma coisa, assim, o que eu falo, sempre as mudanças são bem, assim, como que fala? Esqueci a palavra. Bem nítido. Tá. Porque quando alguém come, quando não é um profissional, um crítico, vamos dizer, eu como porque eu tô com fome ou porque eu quero comer pizza logo. Sim. Não ficou, putz, essa massa assim, assado. Tá gostoso ou tá ruim. Pronto. Ok. Só que se eu vou testar, eu vou querer mirar em algum aspecto. Putz, quero que a massa da pizza fique um pouco mais crocante. Então, vou mirar naquilo lá. Eu vou fazendo ajustes que eu consiga perceber. Tá. Mas é aquela crocância de... sabe? E no dia você tá comendo com fome e não vai perceber. Mas vocês já abriram a primeira pizzaria imaginando em expansão? Sim. Né? Porque, pra explicar pro pessoal, não tem tantos sabores, né? Não. Apesar de você trabalhar só com fatia, sim. Não tem tantos sabores. E os sabores, eu já vi você até explicando e faz muito sentido, é uma complementação numa esteira de produção, né? Sim. Você tem a... linha de raciocínio, sim. Você tem a mozzarella, e aí da mozzarella você só põe a stracciatella em cima, você já tem um sabor a mais. Sim. Já foi pensado nisso também. Sim, porque aí a gente coloca a pizza na vitrine. Uhum. Então ela tem que ser reciclada. Não pode deixar lá e vender à noite, por exemplo. Eu faço meio-dia, vendo 11 horas da noite. Tá. Se eu tiver muitos sabores, muitas coisas diferentes, os insumos, acabo gerando muitas perdas. E não dá pra montar na hora. Porque, por exemplo, uma das pizzarias que você aceitou o pedaço da pizza, você pediu o sabor, eles acabavam montando na hora. Sim. E botavam no forno. Uhum. Não daria pra fazer isso com as pizzas em fatia, por exemplo. Não, dá também, mas eu não queria abrir tanto leque. Dá muitas opções. Porque pizza é uma coisa muito rápida, né? Eu fico meio surpreso. Tem essa pizzaria que eu peço na minha casa, ela fica uma quadra da minha casa. E terça-feira, sei que é o dia mais tranquilo, eu ligo, peço a pizza e eu já desço pra ir. Eu não gosto do motoqueiro vir entregar, eu prefiro ir lá pegar. Apertar pra... entendi. Aí, no que eu desço pra pegar, muitas vezes eu chego, ele tá terminando de montar a pizza assim, mas o tempo que vai pro forno e sai é muito rápido. Sim. É poucos minutos. Depende muito do estilo de pizza. Meu é o que demora mais mesmo. A pizza Nova York demora um pouco mais pra ficar pronta. Depende, porque é uma massa que tem que ficar um pouco mais firme, vamos dizer, em palavra mais fácil. Porque além de comer com a mão, ela tem que segurar... Tem que ter uma estrutura firme para poder segurar ela. Tem que ser uma bandejinha. Isso. Então, por isso que minha massa é com mais água e mais tempo de cocção no forno. Esse mais tempo não resolve com temperatura maior? Ou você já tá trabalhando no talo, na temperatura? Não, maior acaba assando rápido, né? Então. Mas mais rápido não quer dizer que vai deixar crocante. Entendi. O forno que você queria trabalhar já existia aqui? Sim. Existia. Só que o forno que tô usando agora não sabia da existência dela.
Ah, não é o mesmo forno desde que você É abriu? o estilo, sim, mas a marca não. Ah, depois que abriu a pizzaria, você acabou trocando o forno? Não troquei. Por coincidência, de últimas horas, antes de comprar um forno que queria, encontrei e acabei mudando. E aí, quando você muda um forno, tem que adaptar a receita de novo? Não. Dá pra... Assim, depende muito. Assim, se é um estilo, não muda, sabe? Só você entender como o forno funciona e não muda. Entendi. E antes de você abrir a pizzaria, eu vi que você foi fazendo um tour, né? Fazendo Sim. a pizza em vários lugares de pessoas que você já conhece ou você já conhecia. Tanto eu, tanto os sócios, porque a obra acabou atrasando demais. Tá. Pandemia, muitos problemas que não estava previsto, papapá, popopó. Fala, puta, mano, desse jeito vai acabar virando ano sem fazer nada, só gastando dinheiro. Uhum. E aí, quando que a gente vai começar a divulgar a nossa marca? Então a gente começou indo para um restaurante dos amigos. Eram pessoas já do ciclo da gastronomia que você já conhecia. Sim, tanto eu, como te falei, tanto os sócios. A gente perguntava, não, bora. A gente fazia um dia para apresentar nossa marca. E assim foi o começo E você da levava Pulse. o forno? O fornecedor emprestava o que já tinha deles, assim, pequenininho. Ah, tá. Ele já sabia do projeto tudo? Sim, eu já tinha comprado o forno eventos. deles. Eles tinham o forno que sempre tem para alguns clientes testarem antes de comprar. E aí já eram os sabores que você você já fez? Sim. Você fez algum sabor que acabou não indo pra loja? Não. Não, é sempre, eu já, desde o início, eu preciso testar o que eu preciso colocar, o que eu acredito que faria sentido na pose. Então sempre foi. Teve alguns ajustes finos, mas assim, sabores, Entendi. era aquelas lá. E aí, você acha que o seu tempo de que você trabalhou lá com o pessoal da Brasa Elétrica acabou influenciando na hora de... Quando você pensou em botar uma carta de drink, um sorvete, acabar pegando uma consultoria com algum especialista, igual o pessoal da Brás fez quando chamou o Tony para ajudar a fazer a Brasa Elétrica? Porque você é chefe de cozinha. Se você quisesse fazer um sorvete, você estuda um pouquinho, você conseguiria fazer a sua receita. Sim. Mas vocês optaram por pegar a consultoria de alguém que já é da área. Sim, né? Que na verdade não é uma consultoria. Eu compro o produto que a gente desenvolve junto. Ah, tá. Vamos dizer, uma parceria. É muito simples de explicar. Eu sou focado em fazer Pix. Meu amigo, meu conhecido, meu fornecedor é o expert de sorvete. Uhum. Quem vai fazer sorvete melhor? Eu ou ele? Ah, eu procuro a receita, testo, vou fazer sorvete? Vou. Quem garante que o meu vai ficar melhor que ele? Cara, é o que manja de sorvete. Sim. Ele vai entregar qualidade pra mim. Uhum. E sempre muita gente fala, o que faz na casa é melhor. Não, mas não é verdade. Ah, entendi. Você compra o sorvete dele, então... Compra a base, que a gente desenvolveu Aí você junto, põe na ele máquina do produz lá. soft. Isso, ele produz lá, ele manda. Ah. A base eu coloco na máquina. Entendi. E aí até tem uma vantagem também, porque o seu fornecedor ele vai estar com ingredientes mais frescos, porque como ele faz para mais gente, ele tem um giro maior também, né? Se você Sim. fosse depender do seu giro para ir produzindo o sorvete, quando não é o seu principal produto, é muito normal você pegou de surpresa e, putz, acabou o sorvete. E hoje não tem mais, porque não dá para ficar fazendo. Você não consegue dar tanta atenção, né? O seu produto principal é a pizza, então você acaba focando na pizza. Eu preciso focar mais nas pizzas e meus funcionários. Uhum. Meu tempo precisa estar dedicado nisso. Não nas Entendi. coisas que sei fazer menos ou sei fazer mais ou menos. O mesmo foi pros drinks também. Sim, drink não sei fazer. Uhum. Não sei fazer. Mas é normal ter os drinks nas pizzarias de Sempre Nova York? tem. Assim, Nova York tem também. No Brasil também sempre tem. Se você for para as pizzarias tradicionais, Tá. assim, de grande, famosos, sempre tem carta de drink. E sai bastante. Assim, não é bastante não, mas sai... Tá. Faz parte dele. Sai mais cerveja? Chopp. Chopp. Entendi. E aí entra aquela questão da cultura. O pessoal já... A Brasa Elétrica também não tem talher, já tem algumas pizzarias Tem, mas Ah, tem talher? sempre teve. Mas não tá acessível assim, né? Você tem que pedir então, né? Não, sempre tá... Junto com os guardanapos ali? Sim, Ah, nos dispensers tá disponível. Não sei Aqui se tá mudou. tão grande assim na mesa como com as mãos que eu Sim. nem me toquei aqui. tinha É talher. que lá sempre incentivou a comer com as mãos, mas na hora que coloca talher, É pra evitar dor geralmente... de cabeça de ficar explicando isso. Você não pensou nisso também? Não, porque... Dá trabalho, não dá tempo Não, de ficar como explicando pras vivenciei pessoas. isso, tipo, fala pros clientes que tem que comer com as pizzas com as mãos. Beleza. Mas tem talher disponível pro cara pegar. Se a maioria dos brasileiros come com talher, vai pegar talher. Exato. Não adianta querer educar o cara. Então, mas aí o pessoal não pede talher lá? Pede, aí eu falo que não tenho. E aí o pessoal não faz cara feia, não... Faz cara feio, mas Ainda mais no Itaim. Itaim é o pessoal meio tradicional, não é? a gente, assim, porque a gente fica teclando, pizza Nova York, come com a mão, Fala que não tem talher.
A cara faz cara feia, mas come. Mas assim, são pouquíssimas pessoas que perguntam se tem talher. E tem pouquíssimas pessoas, menos ainda, que faz cara feia. A maioria... Eu vejo idosos vindo... Comendo com a mão. Comendo com a mão, nunca pede o talher. Entendi. Legal. Porque eu trabalhei com cerveja artesanal e no começo eu brigava muito com o cliente do tipo quando o pessoal pede chopp sem colarinho. Sim. Entendeu? E eu preciso explicar pra ele, cara, eu não tô te roubando quando eu sirvo chopp com colarinho. Existe um porquê pra isso. Tudo estudado, porquê, sim. E tem um porquê pra isso, né? Aí chegava uma época que eu ficava às vezes tão irritado que quando o pessoal pedia o chopp sem colarinho, eu falava assim, dá, mas não completa até o final do copo. Deixa até onde iria o chopp mesmo, sabe? E o resto que era o colarinho, deixa vazio. Aí o pessoal ficava mais bravo. Sim. E assim, né, no estresse, já comprava a briga. Aí nos últimos, assim, depois de alguns anos de bar, eu falei, pede sem colarinho? Dá sem colarinho. Eu tô cansado de ficar tentando brigar. Você imagina que vai ter energia pra... É que você falou que já é poucas pessoas, né? Eu tinha preocupação, falei, melhor não ter e colocar do que colocar e tirar. Tá. Então vamos começar sem? Entendi. Se precisar depois... Coloca. Eu tenho um amigo meu que tem hamburgueria também, ele é food truck, né? E aí a coisa que ele mais odeia é quando o pessoal pede pra cortar hambúrguer no meio. Porque ele fala que vai desmanchar. Aí ele sempre falava, não dá pra cortar, porque é food truck, não serve em prato, serve naquelas caixinhas e tal. Sim. Não dá. Aí quando ele teve uma ideia, do tipo, quando o pessoal pedia pra cortar no meio, ele dava uma faquinha de plástico, assim, pro pessoal. E o pessoal ficava mais bravo, né? Acabou que era talvez pra ser uma solução, até uma piada, acabou sendo algo piorando, né? Ele também parou de fazer isso, né? E aí a discussão que eu tinha na época, assim, cara, o quanto vale a pena a gente brigar, tentar ensinar o consumidor a comer. É muito difícil. Educar o consumidor é difícil. Mesma coisa que eu ficar lutando pra vender pizza no almoço. O Brasil não tem cultura para comer pizza no almoço. Difícil. Mas você tá fazendo pizza no almoço? A gente faz. Tem combo almoço. Tem combo almoço, que é super acessível. E você tá num lugar que tem gente circulando no almoço. Mas mesmo assim é fraco, porque... Mas é uma questão de insistir, né? Porque no shopping, por exemplo, você vai na praça de alimentação, tem Pizza Hut, tem como, e você vê gente almoçando pizza. Mas não são é a mesma menos, coisa. Mas sempre é minoria, vamos dizer. Então a gente é a mesma coisa. Aí olha pra lá, putz, mas o cara tá comendo maionese, batata frita, hambúrguer, Coca-Cola, o cara não quer comer 2 fatias de pizza. Falei, putz, como que pode? É todo dia indignado, mas a gente tem que insistir. E você acha que... Mas aí, por exemplo... Você tá num ponto caro, então quanto mais tempo ficar aberto, você acaba justificando o investimento, o potencial de faturamento que você tem. Você tem um custo a mais por abrir no almoço, ou de qualquer forma o pessoal já estaria lá no almoço fazendo pré-preparo, essas coisas? Já tem isso de pessoas já estarem lá para fazer preparo. E, assim, eu penso muito simples. Não preciso ganhar dinheirão no almoço. Porque eu sei que a gente já abriu pensando que já não vai ganhar milhões dinheiro no almoço. Nosso forte vai ser a janta. Mas se o almoço pagar algumas contas no final do mês, tá valendo. Não vai cair na tentação de, já que o pessoal não come pizza no almoço, e se a gente fizer uma parmegiana? Não, nunca. Isso é uma lasanha. Não, isso é o pior caminho que você pode decidir. Vai virar um esbarro depois na vida. E você não consegue focar, nunca vai conseguir focar no seu negócio. Daqui a pouco eu coloco parmegiana, daqui a pouco eu coloco batata frita, porque lá na frente tava vendendo batata frita. Aí depois você perde. Entendi. Tem que se focar. Tá. O que daria, então, talvez pra... Que a pizzaria tá fazendo sucesso, não? Acho que sim. Atendeu as expectativas que vocês imaginavam quando vocês estavam perto de abrir? Sim. Lógico, não é todo dia uma maravilha, mas não posso reclamar. Porque eu não sei em relação ao faturamento, mas em relação à visibilidade, em relação ao barulho que fez, foi bastante. Assim, isso sim acredito que foi bom. Né? Foi bom, mas assim, não sei se deu tanto retorno assim também. Tá. Porque é muita concorrência também. Restaurante é difícil, né? Você acha que vai começar a ter uma onda de pizzarias nova-iorquinas? Com certeza. Como te falei, não sou pioneiro, não sou o primeiro, mas sempre tem. Na Pous dá pra fazer uma napolitana com o que você tem de estrutura, de forno e tal? Consigo. É uma possibilidade? Ou seria a mesma coisa que fazer uma parmegiana? Mesma coisa. Mesma coisa que um sócio fala uma vez, por que você não faz pizza individual? Cara, se eu colocar pizza individual agora, não
vai ser Aí vai o matar as conceito. fatias. Além de matar as fatias, não é o conceito que a gente tá falando. Uhum. É assim que começa a ABC. Daqui a pouco tô no Z fazendo batata frita, por exemplo. Uhum. É a grande briga, né? O quanto vale a pena, o equilíbrio entre manter o conceito e tentar, Sim, né, pensar no faturamento, né? A com certeza. tentação. Nunca é fácil. O... Então a pizzaria tá nesse ponto, você tá achando que precisa ainda dar uma arredondada, sempre tá tentando melhorar a receita, dá para melhorar o faturamento. Quem que é a pessoa que vai poder, entre você e seu sócio, que vai falar assim, acho que agora tá na hora da gente abrir uma segunda porta, uma segunda casa? Tem uma meta? Você tem uma ideia ou vamos sentindo e vamos indo? Não, tem uma meta. Quem cuida mais disso é o Ricardo, que cuida da parte financeira. Porque tem que ter dinheiro para abrir segunda loja, por exemplo. Tá. Então a empresa tem que estar saudável para poder abrir. Então quem decide, assim, palavra final, é o Ricardo. Porque vontade de abrir segunda, terceira, todo mundo tem, na verdade. Então, né? mas por exemplo, se você pudesse voltar atrás, se você tivesse conhecido o Ricardo, da época que você entrou no Burger, você já conheceu o Ricardo Jame, por exemplo. Quando o Burger abriu a primeira hamburgueria, por exemplo, por mais que você fosse otimista, tipo, putz, isso aqui vai fazer muito sucesso, imaginar o tamanho que chegou, né? E no tempo, foi num espaço de tempo muito curto, né? Daria, tipo, se você falasse assim, se eu pudesse voltar no tempo e falasse, cara, põe dinheiro aqui no Burger porque esse negócio vai crescer. Era uma dica quente de investimento, por exemplo. Então, hoje a pizzaria, você está querendo expandir, é um caminho natural você querer crescer pelo seu próprio, de forma orgânica, com o dinheiro que vocês mesmo conseguiram para poder abrir uma segunda casa, mas também é natural pensar que, pô, já fizemos muito barulho, a gente já está saindo em jornal, saindo na internet, o pessoal está comentando da gente, está saindo vídeo no YouTube, etc. Por que não aproveitar essa onda que o marketing agora está lá em cima e tentar fazer um pitch e pegar investidores para já expandir, fazer uma rede? Sim. Sempre tem. E a gente, além do sócio, tem um investidor. Tá. Porque a gente precisou na época da pandemia, porque a obra custou muito mais do que previsto. Tá. Teve muitos problemas. Já era restaurante lá? Já era, mas era uma coisa muito careca, não tinha nada. Era já... Tipo, tudo quebrado, não tinha nada de estrutura. Tipo, zero. A gente não preveu de trocar telhado, teve que trocar telhado. Ah, parte estrutural. A gente teve que trocar um monte de parte estrutural também. Derrubar, colocar uma viga, porque uma hora ia cair no seu quê. Então, teve muitos imprevistos que acabam gerando muito custo bem alto do que a gente esperava. Então, no final, entrou. Então, a gente não imagina ter mais, no momento, mais investidores para poder captar e abrir segunda loja. Tipo, ninguém tem... Como que fala? Não é velocidade. Não é vontade. Tá dando branco aqui. Entendi. É como se fosse, tipo... Não quer fazer negócio acelerar tão rápido para fazer só por fazer. Ninguém tá com pressa. É isso, ninguém tá com pressa, desculpa. Ninguém tá com pressa. Entendi. Legal. Cara, então, antes de mais nada, assim, parabéns, tá? Porque eu já fui pra pizzaria, eu já comi, eu já gostei. Já gostou? Não gosta mais. É que eu não consegui voltar. É longe. É longe. Você já Mas Itaim era um lugar que você pensou ou não? Nunca passou nas nossas cabeças. Que realmente aprecia uma oportunidade de alguém passar ponto pra gente por um preço que a gente não imaginava. Você já imaginava que Itaim seria uma possibilidade se você soubesse que não ia ser tão caro, entre aspas. Entendi. Vocês estavam pensando em bairros mais... mais assim, Pinheiros, Centro, Santa Cecília. Bom Retiro não. Bom Retiro é difícil fazer negócio. Não tem público à noite. Não tem. E a pizza... tem desses surtivos, mas Mas diferente. a pessoa não anda. Não dá. Mas quando vocês abriram o Apous, vocês já sabiam que ia pro delivery, não? Sim. Como é que você vai pro delivery com uma pizza que não cabe na bag do motoqueiro? Não, motoboy próprio. A gente fez o bag. Tá, mas Então não é... dá pra entrar no aplicativo com o motoqueiro próprio. Sim. Mas aí como é que fala? É um trabalho a mais, né? Um trabalho a mais, mas é o trabalho que a gente decidiu, né? Sai mais do delivery a pizza inteira ou fatia? Fatias. Sai fatia? Essa era a briga inicial. Porque não muda tamanho pra fazer delivery? Se eu mudar tamanho só pra delivery, qual o sentido de eu vender uma pizza grande
no salão. O cara quer pizza grande, o cara não quer pizza menor pro delivery. Como que eu vou explicar pro cliente? Era briga, assim. Você já chegaram a fazer o teste na bag normal, quantas fatias cabe na caixa? Que fatia é caixa pequena, cabe 2 fatias. A caixa cabe 2 fatias. Assim era normal, Aí fatia não tem problema. Então se o cara pedir 8 fatias, por exemplo, é só mandar 4 caixas. Tá. Aí não precisava... Então era só... Não precisava fazer a bag, era só falar que não tem opção de pizza inteira. Assim, só que... A inteira tem quantas? 8, é a mesma coisa. 8 fatias. Entendi. Bom, mas já fez a bag. Foi fácil fazer a bag? Já existia no mercado. Já existia? Tamanho, É que sempre tem bags maiores para outros afins, né? Mas térmica também? Térmica, isso. E que abre pela frente ou abre por cima? Não, mesma coisa. Tá. Pra frente, abre zíper. Porque as caixas grandes geralmente é aquela caixa baú que o pessoal abre em cima. Eu pesquisei, a gente achou o tamanho que encaixava a nossa caixa certinho. Caixa certinho, não sobra nem um centímetro no lado. Então a pizza nem balança nem dentro. Nem balança. Falei, joia, é isso aí. Entendi. Então, de novo, eu tava já finalizando, né? Porque hoje eu fiz questão de almoçar bem, porque eu sabia que a gente ia começar a falar de pizza. Eu pensei, putz, vai acabar o episódio e eu vou estar com fome. Vontade. Eu vou começar a morder o microfone aqui. Então, hoje eu fiz questão de almoçar bem. Mas é um assunto que eu gosto, que se deixar, a gente vai acabar estendendo demais. A gente chegou nos nossos finalmente. Antes de a gente entrar nas recomendações, voltando, eu já gostei e vou continuar gostando quando voltar. Pretendo voltar mais vezes. A minha esposa não foi ainda, né? Não teve tempo dela ir, eu pretendo levá-la. Porque a minha esposa sabe o quanto eu tava procurando uma pizza estilo Nova York aqui, porque eu gosto da pizza crocante. Inclusive, antes de eu pensar, quando eu vi que eu tava tendo o boom da pizza napolitana, eu achei que o próximo concorrente... Falei, putz, acho que daqui a pouco vai estar uma pizza crocante que eu gosto, que é a romana. Sim. Eu pensei que seria a romana, porque eu imaginei que o pessoal ia continuar nessa pegada italiana. A romana já existe também, né? Mas não acho que não é tão popular ainda, né? Tem alguns lugares que você vai lá e consegue comer uma coisa boa. A romana fatia redonda ou a quadradinha? Quadrada. Entendi. E... Aí, tô esperando a minha esposa voltar pra levar ela. Meu filho ainda não come pizza, né? Então, a gente tá torcendo muito quando meu filho começar a comer pizza, porque, nossa, vai dar um alívio pra gente. Porque a gente quer pedir pizza, ainda tem que fazer arroz, uma coisa tem que fazer a comida pra ele, né? A sua filha vai comer pizza, não se preocupe. Não, ela come, mas ela prefere muito mais hambúrguer do que pizza. Hambúrguer. Entendi. Agora, nessa parte final do programa, eu peço pro convidado dar algumas indicações. A primeira indicação é de comida. Então, onde tem um bom kimchi jjigae, alguma comida coreana, quando você quer comer um comfort food, o que você gosta de comer e aonde. Mas se você quiser dar alguma indicação de pizza, além da Pulse, por exemplo... Pode dar uma indicação de, cara, você sei que quando for na Pulse, eu acho que o que tem que comer é isso, isso e isso, por exemplo. E depois uma indicação de programa de televisão, novela, filme coreano, que tem no streaming na internet, o que você gosta de assistir. E por último, a sua música, a sua de segurança no Norebá. Você tá no Norebá, canta uma música aí, joga pra você. Putz, eu vou ter que cantar essa porque é onde eu me garanto. Sei o que é. Vamos lá. Primeiro, então, a indicação gastronômica. Vamos lá. É o restaurante que mais frequento no Bom Retiro, que é Torgui. Torgui, tá. Costelinha, não tem... Costelinha apimentada. Tá. Eu nunca comi. Faz a costelinha na pedra também? Não. Ela já vem churrasqueira lá atrás. Tá. E manda. Se não provou, tem que provar. É de garbi, costela de porco? De garbi, apimentado. Não sabia que tinha isso. Não, é bom demais. Tá. É bom demais. Legal. Alguma indicação do Pulse, por exemplo? Da Pulse? Aconselho comer picante, porque é minha favorita, e de milho, que muita gente tá gostando, assim. Tá. E indicação de streaming, TV, filme? Streaming, só tu lembra uma coisa que tô assistindo ultimamente com minha esposa, que é um negócio de namoro, assim, chama Hansinyo, né? É o que é os casais que... É do Netflix, não? Não é do Netflix, é de coreano mesmo, aqueles... Como que fala? Aqueles aparelhos coreanos. Aparelho streaming de aparelho coreano, de TV coreana. TV coreana, É programa sobre o que esse daí? É de ex-namorados que entram numa casa, que tá procurando um namoro novo, pode voltar com ex, uma coisa assim. Eu não gostava desse programa. Comecei a assistir, que minha esposa assistia negócio de Netflix, essas coisas de namoro. Falei, por que assiste?
Aí não sei de onde que eu vi, falei, quer assistir? Já que eu só gostava, esse negócio tava matando a minha vida. Tá viciado. Eu tô dormindo tarde, não tô conseguindo acordar cedo. Acho que tem no Netflix. Eu acho que é um casal que tá meio que em crise. Não, esse eu não assisti, esse eu falava muito. Por que assistir esse negócio? Tá. O negócio é mó zoado, meu, como que pode fazer isso? Entendi. Não é esse. Não é é esse. outro, né? É outro. É um que já se separaram, aí entra em casa, uma coisa assim. É emocionante? Dá vontade de chorar? Assim? Dá sim. É? Boa. E música de Norebá? Música, minha preferida, assim, eu gostava muito de cantar. Quem me conhece sabe, gosto muito de cantar, ia muito pro Norebá. De uma cantora, Yumi, Tá. Eunice. Tá, ok. Então, eu vou montar uma playlist, Sim. aí eu vou botar as fossa. indicações. É fossa? É fossa, bem fossa. Só canta pra fossa. cantar depois de assistir esse programa que você tá assistindo. Pode ser também, né? pode ser também. Faz Entendi. sentido. Você é um cara romântico. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter cedido o seu tempo. Eu sei que você não tem nem tempo pra... Você mal tá dormindo por conta da série, por conta do trabalho. Você é um cara que trabalha 16, 17 horas por dia. Trabalhava, não trabalho mais assim. Agora é só 15, né? Entendi. Muito obrigado por ter vindo. Não, obrigado, de verdade. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra novamente. Fiquei muito feliz de ser chamado para, vamos dizer, por representar a comunidade, vamos dizer, né? De participar de uma coisa que tá mostrando nossa comunidade pro Brasil, né? Acho muito importante mesmo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço e muito obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Nos encontramos de novo na semana que vem. Valeu! Valeu, obrigado. E esse foi mais um episódio do CupoCast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @CupoCast, ou mande um e-mail pra gente, cupocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.